O treinamento deste domingo no CT Parque Gigante foi um pouco diferente. Os jogadores do Internacional não foram para o gramado, ficaram na academia, fazendo trabalhos físicos importantes para o retorno da data FIFA, onde o Inter enfrenta no dia 15 de outubro a equipe do Mirassol. Para esta partida, desfalques já estão confirmados e o time titular está encaminhado por parte do técnico Ramon Dias. O goleiro Sérgio Rocher vai passar por um procedimento cirúrgico na mão e desfalca o Internacional nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente fala também do interesse de um clube inglês por um atacante do Internacional, que pode ser vendido por 15 milhões de euros pelo desejo da direção colorada. A entrevista de Johan Carboneiro, que relatou a emoção pelo gol marcado com a seleção da Colômbia, que fez ele chorar em campo. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 12 de outubro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi um treinamento diferente porque os jogadores não foram para o gramado do CT. Apenas os goleiros estiveram no gramado, os demais jogadores estiveram na academia, fazendo trabalhos físicos. Foi nisso que a comissão técnica focou, nas conversas com os jogadores, um trabalho físico de fortalecimento muscular, aproveitando esta pausa que o calendário deu em função da data FIFA. Bem cedinho os jogadores foram para o CT, fizeram este circuito, esse trabalho físico e já puderam voltar para casa para aproveitar o domingo, o feriado, junto de suas famílias, tá? São 2 treinamentos que encerram a preparação para o retorno da data FIFA. 2 treinamentos para definir o time que já está encaminhado. A equipe será escalada com 3 zagueiros em um 3-4-3 e será com Antony, Vitão, Mercado, Vitor Gabriel, os 3 zagueiros. Lateral direito Aguirre, lateral esquerdo Bernabei. Thiago Maia e Bruno Henrique, os 2 volantes, e um trio de ataque com Alan Patrick fazendo um papel de falso 9, Carboneiro e Vitinho. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Mirassol. Aliás, tira o Carboneiro e coloca o Oscar Romero. O Carboneiro está servindo a seleção colombiana. Esse é o time do Internacional. A base titular tem um Carboneiro. Para o jogo contra o Mirassol, o Oscar Romero deverá ser o titular, pelo que o próprio Ramon Dias indicou nos treinamentos. Na tarde desse domingo, a gente teve uma notícia importante a respeito do goleiro Sérgio Rocher. Ele, que está fora dos treinamentos em função de um trauma no pé, vai passar por um procedimento cirúrgico na mão. O Inter comunicou isso de maneira oficial, que esse procedimento cirúrgico ele vai acontecer na terça-feira e que já estava programado por parte do Internacional, da comissão técnica e também do departamento médico, tá? Ele vai retirar a placa e parafusos utilizados na fixação daquela fratura que ele teve na partida contra o Flamengo no mês de agosto. Além disso, se levou em consideração também o processo de recuperação que ele está tendo para a lesão no pé. E por isso ele vai fazer esse procedimento cirúrgico na mão. O procedimento vai ser realizado em Porto Alegre e não representa, de acordo com o Internacional, uma intercorrência. Ele vai iniciar o processo de recuperação no CT Parque Gigante, depois de cicatrização e pós-operatório. Então a gente pode aí programar mais alguns dias, talvez semanas, com certeza semanas, de recuperação para o Sérgio Rocher, que vai demorar ainda mais para voltar ao gol do Internacional. Ele que tem apenas 15 partidas no ano e isso vem sendo bastante contestado por todo mundo, a baixa participação do Rocher nessa temporada. Quero falar agora a respeito de mercado de transferências. Gustavo Prado está sendo cotado por um clube inglês. O Brighton está conversando com o Internacional pelo atacante colorado, Gustavo Prado, e a ideia é fazer uma proposta por ele, ou na virada do ano, ou na janela de transferências da metade do ano que vem. Se perguntou valores,
moldes de negociação, divisão de percentuais, dados e scouts do Gustavo Prado. Foi feito todo um trabalho de checagem do Brighton em cima do Gustavo Prado. E a ideia é que essa proposta surja no ano que vem. O interesse do Inter é arrecadar com o Gustavo Prado de 15 a 20 milhões de euros. Mas para isso se precisa também analisar o desempenho que ele vai ter daqui para frente. Se ele tiver uma boa reta final, por exemplo, de temporada de 2025, de Campeonato Brasileiro, o preço dele aumenta. Rendimento no início da temporada que vem, que começa com o Brasileirão já em janeiro, também vai ser importante. Então, Gustavo Prado é um jogador que tem sua valorização por seleções de base, por já ter uma minutagem importante no time principal, mas pode desenvolver ainda mais o seu valor e o Inter espera que isto aconteça. Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo informações importantes e explicações sobre a proposta que existe no Conselho Deliberativo para uma mudança estatutária no Internacional, uma reforma no estatuto, que consiste em vários pontos, tá? Regras para a transformação do clube em SAF, mudanças no voto dos sócios para a eleição, situações envolvendo terceiro uniforme. São muitas as mudanças propostas nessa reforma estatutária que eu falei no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo. É só conferir aqui no canal, tá? Por último, repercute ainda o gol de Johan Carboneiro na goleada da Colômbia sobre a equipe do México, pelo placar de 4-0. O Carboneiro marcou um gol, dando um toque na saída do goleiro e chorou ao marcar o gol. Depois, em entrevista às TVs colombianas, ele se manifestou dizendo: é uma alegria imensa. E na hora do gol me veio à mente a recordação de que há 2 anos o técnico Néstor Lorenzo havia me convocado. E um dia antes da apresentação, lesionei o joelho. Depois, dei duro porque queria voltar para a seleção e hoje pude ter esta revanche. Carboneiro lembrando de um momento difícil da carreira dele, a convocação para a seleção colombiana, que era um sonho e que ele não pôde concretizar em função de uma grave lesão no joelho, e a volta por cima dada a partir de agora com este gol que ele marcou contra a equipe da seleção do México. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Tem muitos jogos nesta semana de eliminatórias da Copa da Europa, tá? A gente fez um boladão lá na Hora da Dupla KTO, com vários jogos das eliminatórias da Copa. Tem Eslováquia e Luxemburgo, Islândia e França, Irlanda do Norte e Alemanha, País de Gales e Bélgica, Ucrânia e Azerbaijão, Suécia e Kosovo. Joga lá na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!